Pessoal, dando continuidade então ao nosso assunto locação, nós vamos abordar agora o que se chama de locação de imóvel urbano, né? Que tem uma lei específica, ou seja, está ao lado da disciplina do Código Civil, dos artigos que a gente examinou, da locação de coisas do Código Civil, tem uma outra disciplina só para imóveis, tá? Isso já foi dito lá naquele contexto do vídeo de locação de coisas. Então aqui a gente vai tratar dessa locação de imóvel urbano e tem uma lei especial sobre esse assunto, que é a Lei 8.245 de 1991. Então é uma lei que já tem muito tempo aí, né? Mais de 30 anos nós temos essa lei de locação de imóvel urbano, lei do inquilinato, como se chama, tá? Então essa lei vai abranger tanto os imóveis utilizados para fins residenciais, como os imóveis utilizados para fins comerciais, tá? Da lei está excluído, e isso trata o artigo 1º, né, o que a gente já abordou lá né, no material de locação de coisas do Código Civil. Então vai estar fora da lei pelo artigo 1º os imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, tá? Que nós já explicamos que vai estar ou o Código Civil ou uma regra especial para os imóveis da União. Vamos ter outras regras para isso, tá? Depois nós vamos ter os espaços de vagas autônomas, que se aplica ao Código Civil, espaços destinados à publicidade. Vagas autônomas, quer dizer, vagas autônomas de garagem, né? Então, as vagas autônomas não vão se reger, as vagas de garagem não se regem pela lei do inquilinato, tá? Mas pelo Código Civil. Depois os aparte hotéis e os espaços de publicidade, isso é tudo locação que não está regido pela lei do inquilinato, perfeito? E aí um dos pontos essenciais que a gente coloca aqui é que não se aplica o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, porque o que se vocês notam, as regras da lei do inquilinato, de locação de imóveis urbanos, ela tem um certo caráter protetivo do locatário, tá? Em alguns momentos até protege o locador, é claro, né? Não é uma lei só de proteção do locatário, mas é uma lei que protege o locatário, tá? É uma lei até certo ponto com proteção, mas ela não se aplica o CDC, então o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às locações. Então se a gente alugar um imóvel, não vai se aplicar o CDC, é importante que se diga isso, tá? Isso já tem jurisprudência bem pacífica no TJRS, no STJ, ninguém cogita dessa hipótese. Eu queria abordar aqui alguns dispositivos, passar por eles, que são bem relevantes. Primeiro, que é essa questão sempre do prazo, né? Então na locação, e aí o artigo 3º já trata disso, está dizendo no código, na lei de locações, né, que o contrato de locação ele pode ser ajustado por qualquer prazo. Então, isso é uma coisa importante. Mas, aqui, ó, se diz que se for igual ou superior a 10 anos, vai precisar da outorga conjugal, né? Então, ou do companheiro ou da companheira, do cônjuge ou do companheiro, tem que se interpretar isso aqui de acordo com as novas regras do Código e a própria Constituição Federal. Então, pode se estipular por qualquer prazo, né? Mas se for acima de 10 anos ou igual a 10 anos, precisa da outorga desse companheiro ou do cônjuge, tá? Depois, no artigo 4º, e notem aqui uma proteção ao inquilino, né? Para que ele não seja retirado do imóvel. Então, nós temos uma regra geral no artigo 4º de que durante a vigência da locação, o locador não vai poder reaver o imóvel, certo? Então, o locador não pode, a princípio, reaver o imóvel. O artigo 4º diz, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, certo? Vai ter uma exceção aqui, porque o que a lei diz é o seguinte, ela protege o inquilino, né, o locatário é o inquilino, para que ele não seja retirado do imóvel, tá? Mas também diz a lei que o locatário ele pode entregar o imóvel
se ele pagar uma multa, tá? Então essa multa ela vai ser a estipulada em contrato ou proporcional ao tempo restante do contrato também. Então quanto mais contrato tiver, maior vai ser a multa. E quanto menos contrato tiver ainda, ou seja, o inquilino que aluga, né, o contrato para o prazo determinado e quer entregar logo em seguida o imóvel, vai pagar mais multa do que aquele que quer entregar o imóvel antes do prazo determinado, mas que já está próximo do contrato. Então tem essa questão da proporcionalidade. E depois, também, a regra faz aqui uma exceção, que é o que se chama, eu queria que vocês marcassem bem aqui, os contratos build to suit. O que são esses contratos build to suit? São contratos, e aqui nós vamos ter na lei, até por um regime que mudou depois, em 2012, a lei de locações foi alterada para proteger o seguinte modelo de negócio, que são os contratos build to suit, né? Que acontece muito com farmácias, agências bancárias, em que alguém, empreendedor, constrói um prédio, né, assim, quase sob medida, mas de acordo exatamente com o que quer o inquilino. Então pensem numa farmácia, dessas inúmeras farmácias de esquina que nós temos. Pense numa agência bancária. Então alguém, um investidor, que não é o banco nem a farmácia, né, eles fazem aquele imóvel exatamente, né, sob medida, como que é o banco, como que é a farmácia, mas eles têm um contrato de locação, certo? E aí nós vamos ter, como é uma locação com essa finalidade, né, que foi construído para locar por um prazo determinado para um determinado cliente, que vai ser um inquilino, né, nessa área comercial, o contrato build to suit, não vai ter essa proteção do inquilino de reduzir a multa conforme, né, o tempo de contrato. Na verdade, o que o inquilino, vamos dizer, o banco ou a farmácia, se eles quiserem devolver o imóvel antes do tempo, eles vão ter que pagar, no mínimo, né, aquele tempo de contrato que ainda falta. Ou seja, eles vão ter que pagar todos os aluguéis que ainda faltam. Por que isso? Então, que tem essa exceção, né? Tem essa exceção porque e não uma multa proporcional. Então, não é uma multa proporcional, é pagar todos os aluguéis ainda vincendos, que teriam até o fim do contrato. Porque é para privilegiar o investimento feito pelo dono do imóvel, né? O dono do imóvel, ele pegou o imóvel e ele fez ele sob medida, fez no gosto lá daquele inquilino. Então, se esse inquilino vai entregar o imóvel antes do tempo, bom, o locador, né, dono do imóvel, ele fez os cálculos dele e ele só ia ser remunerado na íntegra pelo que ele construiu e fez, que fez sob medida para o locatário, se ele receber todos os aluguéis, que é o valor integral de todos os meses da locação. Então aí vai ter um regime de exceção, tá? Os contratos build to suit, ou seja, não vai ter uma proteção tão grande ao inquilino. Então isso foi uma exceção colocada na lei, justamente onde nós temos, eu falei aqui que a regra geral é de proteção do inquilino, e aqui nós temos uma proteção ao locador, tá? E esses build to suit estão no artigo 54A do Código. Aqui eu vou ler para vocês, porque o artigo 4º que agora a gente está falando é o seguinte: durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Regra geral, tá? Mas continua. Com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A, que é onde está o build to suit, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato ou na sua falta que for judicialmente estipulada. Quando a gente vai lá para o 54A, aí aparece, né, foi a inclusão na lei, né, e diz lá o 54A, na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo por terceiros de imóvel, então especificado pelo pretendente à locação. Vocês vejam, ele chega, pega o imóvel, ele faz a reforma, né, ou a construção de acordo com a especificação do inquilino, né, que é justamente o exemplo das farmácias e bancos. Então, nesse caso aqui,
em que tem essas especificações todas, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições pactuadas no contrato respectivas as disposições procedimentais previstas nele. O que está querendo dizer a lei aqui? A lei está querendo dizer que nesses contratos build to suit, para garantir o investimento feito pelo dono do imóvel, aquele que construiu o imóvel, que fez tudo sob medida, tem que manter o que está no contrato, né? Então, como a lei de locações pode ter um caráter mais produtivo do inquilino, não aqui. Então, no build to suit se abre uma janela de proteção ao investimento daquele que ergueu a construção e que agora vai locar, tá? Nota então que, né, essa lei de locações, originariamente, ela é para garantir a moradia do inquilino, certo? Ela está numa política pública brasileira habitacional. E aí abre essa janela aqui diferente, acho que esse é um elemento bem importante para vocês terem aqui presente, né, nesse estudo, abre uma janela diferente para os contratos build to suit, tá? Note que tem até algo que depois é possível em contrato de locação, né, que é se convencionar a renúncia nos build to suit 54A, parágrafo 1º. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Ou seja, é possível aqui que não se mude o valor, né? Então, se renuncie, ou seja, ninguém pode querer que aumente ou diminui justamente para garantir aquele investimento que foi feito anteriormente, para garantir o investimento feito pelo dono do imóvel, né? Que está agora querendo reaver o dinheiro que ele colocou nesse investimento. E o parágrafo 2º, em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada que não excederá, porém, a soma dos valores. Então, de novo, tem uma ênfase aqui que se o locatário quiser sair antes, ele paga toda a multa, né, que vai ficar ali limitada ao teto dos valores dos aluguéis que ele teria para pagar até o fim do contrato, certo? O que mais aqui que a gente pode destacar? Um ponto bem importante. O locatário, ele fica livre da multa. Agora, esqueçam o build to suit, tá? Vamos esquecer o build to suit, voltamos ao contrato de locação, essa ideia de moradia, etc, etc. Então, nós estamos falando ali que o locatário, eventualmente, ele pode encerrar o contrato, né, estipulado por prazo determinado, encerrar esse contrato e pagar a multa, tá? Mas depois tem a regra do artigo 4º, parágrafo único, que vai dispensar ele da multa sempre que ele for transferido, né, de emprego. Então, olha o parágrafo 4º aqui, ó. Quer dizer, o parágrafo 1º do 4º. Parágrafo único do 4º, desculpa. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviço em localidades diversas daquela do início do contrato, se notificar por escrito o locador com prazo de no mínimo 30 dias de antecedência. Então, se eu aluguei um imóvel, né, e de repente eu sou transferido no transcurso da locação desse imóvel, se eu sou transferido de emprego, aí eu posso denunciar, né, que é a forma adequada que se fala de extinção contratual, posso denunciar esse contrato para que eu não pague a multa pela extinção do contrato de locação. Então, esse é bem interessante, essa regra é bem importante, tá? E sempre sempre é um assunto, né, essa questão da extinção ou não do contrato de locação, como é que faz para devolver, né, quem pode pedir, quem não pode. Nós já vimos a regra geral do locador não poder retomar o imóvel, né? Falamos a regra aqui da exceção, não falamos da regra de que tem que pagar uma multa, né, aquele locatário que devolve o imóvel num contrato de locação com prazo determinado, e falamos que ele não tem que pagar essa multa caso ele seja transferido de emprego público ou privado, tá? E depois, indo adiante, né, falamos da questão do build to suit, que tem uma regrinha um pouco diferente ali que preserva o investimento. Depois nós temos a locação por prazo indeterminado, né? A primeira hipótese que a gente viu foi uma locação por prazo determinado. Na locação por prazo indeterminado, nós temos o artigo 6º do Código Civil. Então,
O locador que quer se proteger para que o locatário não saia, também tem uma certa proteção, que é ele colocar um prazo determinado no contrato. Então ele vai ficar vinculado e só vai poder sair de acordo com as regras que nós vimos aqui antes, tá? Mas aquele que não se proteger, o dono de imóvel que não se proteger e fizer um contrato por prazo indeterminado, vai ficar sujeito, né, à possibilidade do locatário denunciar a locação por prazo determinado mediante aviso escrito ao locador com antecedência de 30 dias. Então notem, se um dia vocês fizerem um contrato de locação para o cliente de vocês, que é proprietário do imóvel, né, e não colocam um prazo determinado, ele vigora por prazo determinado, pensem que a qualquer momento poderá o inquilino devolver o imóvel com um aviso prévio de apenas 30 dias. Tá? Ó, artigo 6º. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso prévio por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Então, locação por prazo determinado dá uma possibilidade de maior liberdade ao inquilino, né, ao locatário. Ele simplesmente denuncia com 30 dias de antecedência ao proprietário e sai do imóvel. Tá? Então, quem é proprietário certamente não vai querer isso, porque vai gerar muita instabilidade, Então, por isso que geralmente os contratos de locação são feitos por um prazo determinado, né? 24 meses, alguma coisa assim. Então, geralmente se coloca um prazo, tá? O artigo 9 também fala de outras hipóteses em que a locação pode ser desfeita. Tá? Artigo 9º do contrato da Lei 8.245. A locação também poderá ser desfeita por mútuo acordo, que é quando a gente tem aqui o famoso distrato. Então, por mútuo acordo, o que se chama de resilição bilateral ou distrato, né? Melhor ainda distrato, as partes convergem para extinguir o contrato. Depois, outra hipótese é uma infração contratual praticada pelo inquilino, infração contratual legal. Vamos passar rapidamente aqui depois as obrigações do inquilino. Vocês vão ver que se o inquilino, por exemplo, perturbar o condomínio, né, não se comportar, nós podemos ter uma infração contratual ou legal até prevista em lei, e fazendo com que, eventualmente, o dono do imóvel possa denunciar o contrato. Então, essa é uma outra maneira, né, eventualmente, de o inquilino ter que sair do imóvel. Né? Então, decorrência de falta de pagamento ou de encargos do imóvel, então quem não paga o aluguel, né, pode vir a sair do imóvel, pode ser despejado, né? É a ação que se chama ação de despejo. Né? Qualquer ação que leve à remoção do inquilino do imóvel vai ser chamada de ação de despejo, que no caso a falta de pagamento vai também levar ao despejo. Depois, né, para a realização de reparações de urgência determinadas pelo poder público, né, e que não vai poder permitir que o locatário fique no imóvel, então se desfaz também o contrato. Isso também está no artigo 6º, né? No artigo 9º, são os 4 incisos que permitem também a extinção do contrato. Então, se o poder público determina reparos no imóvel por alguma razão, destruição, né, está condenado por questões de construção, área histórica, o que quer que seja, e não tem como ninguém ficar lá naquele momento, né? Então vai desfazer o contrato de locação, essa decorrência, essa consequência jurídica está na lei também. Tá? Depois as mortes, né? Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros do locador. Então, se morre o locador, não extingue o contrato de locação. O locatário fica no imóvel e os herdeiros, né, e o espólio, no caso, né, do locador, vai continuar esse contrato. Depois, quando esse imóvel ficar para alguém na partilha, o locador passa a ser o herdeiro que recebeu o imóvel. Então, a morte do locador não extingue o contrato. Morrendo o locatário, também para preservação, eventualmente, da residência familiar, a regra diz que os parentes vão ficar subrogados nos direitos e obrigações do locatário. Então, está aqui, ó, morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Subrogar, o que é isso? Eles vão ocupar, né, a posição no sentido de assumir os direitos e obrigações do contrato, os herdeiros. Né? Então, as locações com finalidade residencial vão ser o cônjuge sobrevivente, né? Eventualmente o companheiro, o cônjuge ou companheiro, e os herdeiros necessários
que vivam na dependência econômica do decujus, né, e que residam no imóvel. Então essas pessoas vão continuar, certo? Caso existam essas pessoas, se é uma pessoa, né, que é sozinha, né, não tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes ou cônjuge que morem ali com ele, então vai se extinguir o contrato de locação. Daí não faz nenhum sentido, né, que uma pessoa sozinha que falece, que permaneça em vigor, né, que more sozinha no imóvel, que permaneça em vigor aquele contrato. Tá? Nas locações com finalidade não residencial, se o locatário falecer, né, não residencial, a finalidade da locação, então a gente vai ver se tem algum sucessor no negócio que vai continuar ali a utilizar o imóvel, portanto o contrato de locação pode persistir. O que mais que eu vou aqui mencionar, né? Eu queria mencionar um pouco agora das obrigações, certo? De parte a parte aqui. Algumas obrigações que cabem ao locador, né, ao proprietário do imóvel, e isso está no artigo 22, certo? Então, as obrigações que cabem ao locador do imóvel estão no artigo 22 da lei, e que cabem ao locatário, essas obrigações estão no artigo 23. Então, por entregar o imóvel, né, em estado que possa ser habitado, isso é uma coisa básica, né? Nós temos a mesma coisa na locação de coisas, de entregar o bem que está sendo locado em condições de uso. Por exemplo, tem um inciso aqui que fala, o inciso 5º, né, descrição minuciosa do estado do imóvel. Isso geralmente é feito a partir das vistorias de entrega do imóvel. Isso é muito importante, né? A gente tem que sempre tentar obter, e hoje com as fotografias, eventualmente vídeos, né, uma vistoria para que se saiba o que está se recebendo, que na hora de entregar se entregue o mesmo ou algo ou no estado similar, né? Então, essa obrigação do locador de fornecer ao locatário, que está no inciso 5 do artigo 22, né, a descrição minuciosa do estado do imóvel, isso aqui é importantíssimo de ser cumprido, deve ser exigido pelo locatário, porque senão depois ele pode ser que o locador diga assim, olha, eu te entreguei um imóvel novo, está me entregando um imóvel usado. Não, me entregaste um usado lá no início do contrato, né? Então, essa documentação aqui do interesse de ambos é muito importante mesmo, tá? Outra coisa que é o inciso 10, falando umas coisas práticas importantes, né? Tem outros, depois vocês podem percorrer a lei, eu não vou ver todos os incisos aqui, não estou vendo todos os artigos, a lei é muito extensa, né? Eu estou fazendo um sobrevoo aqui mais genérico da lei, de assuntos bem importantes, mas o inciso 10 do 22, né? As despesas extraordinárias de condomínio, então quando tiver uma obra estrutural, né? Quando tiver um investimento na segurança do condomínio, que talvez tenha que fazer um aporte por cada condômino, né? Então essas despesas extraordinárias precisam aí ser pagas pelo dono. A Lei 8.245, ela trata aqui de o que seriam, né, essas despesas extraordinárias, obras de reforma ou acréscimos que interessam a estrutura integral do imóvel, pinturas de fachadas, então quando pinta ou reformula fachadas, né? Às vezes os condomínios fazem todo um projeto estrutural de fachada, de mudar a fachada, modernizar a fachada. Isso tem um custo e quem paga não é o locatário, é o dono do imóvel, né? Iluminação, esquadrias externas, condições de habitabilidade do edifício, se tiver uma questão estrutural, quem paga é o proprietário do imóvel. Indenizações trabalhistas e previdenciárias, né? Então às vezes o condomínio tem que pagar indenizações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários do condomínio, né? Eventualmente até responde por uma ação das empresas de segurança, porque a empresa de segurança vem a quebrar. Então todas essas indenizações têm que ser pagas, ou valores que têm que ser pagos, cabem ao proprietário do imóvel, né? Aqui eu já tinha falado de segurança, incêndio, telefonia, intercomunicação, os interfones, cabe também ao proprietário do imóvel. A decoração e paisagismo, eu falei da fachada, cabe ao proprietário do imóvel, certo? E também quando constituir dinheiro para o fundo de reserva, ou seja, se aumentar o valor mensal do condomínio que vai para o fundo de reserva para garantir, né, uma poupança para o condomínio, também isso cabe ao dono do imóvel e não ao inquilino, certo? Depois nós temos o locatário pagar
pontualmente o aluguel, né? Isso é muito básico, então tem que pagar todo o aluguel e os encargos, certo? Não modificar o imóvel, né, internamente, sem autorização por escrito do locador, isso está aqui na lei, né? Eu estou passando aqui. Ele tem que restituir o imóvel no estado em que recebeu, mas também são preservadas as deteriorações de uso normal, né? Então, se o piso, por exemplo, acaba deteriorando, um carpete acaba deteriorando, né? Então não, a rigor não precisa botar novas deteriorações comuns, razoáveis, né? Tem gente que não cuida, daí é outra história. Então por isso que é muito importante aquela vistoria com o estado, né? Do imóvel. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, né? Então assim os gastos mensais dos custos normais de condomínio, né? Isso aí cabe daí ao inquilino, né? Que mais aqui? Outras coisas aqui, ó. Isso é muito importante, que eu não falei que cabe ao locador. Ao locador cabe, a princípio, pagar os impostos e taxas, certo? Então, quando a gente fala em IPTU, cabe, a princípio, ao locador, tá? Só que a lei permite, isso é muito importante, e os contratos maciçamente colocam isso, a lei permite que o IPTU seja pago pelo inquilino. Então, na prática, quem paga o IPTU é o inquilino. Mas notem como a lei está estruturada. A lei diz assim que cabe, isso está no inciso 8º do 22, a lei diz que cabe ao proprietário. Mas o inquilino pode ter que pagar isso caso o contrato diga que o inquilino pagará no caso concreto. E é o que geralmente acontece. Então, os contratos acabam dizendo que quem paga vai ser o locatário, tá bom? E basicamente é isso, né? Assim, então, cumprir a convenção de condomínio, os regulamentos internos, o inquilino tem que cumprir, por isso que eu digo, né? Eventualmente, se ele descumprir a convenção de condomínio, os regulamentos internos, eventualmente, depois o proprietário do imóvel poderá despejá-lo, né? Poderá rescindir o contrato. Nós temos uma outra regra também importante, que é a das benfeitorias, está no artigos 35 e 36. Nós temos as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. As necessárias são aquelas estruturais, né? Eu preciso consertar o encanamento do apartamento que eu aluguei, né? Essa é uma benfeitoria necessária, cabe pelo artigo 35 ao proprietário, ao locador, tá? Depois as úteis, né? As úteis, elas precisam ser autorizadas pelo proprietário para que haja a indenização, a retenção, né, ao locatário. Então, alguma coisa que eu vou modificar para melhorar, por exemplo, né, olha, tá ruim aqui lá no banho, né, o box, a porta do box, isso acaba não sendo uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria útil. Se eu for mudar aquilo e quiser me ressarcir disso, eu vou ter que pedir uma autorização do dono do imóvel, tá? E as voluptuárias, essas não serão indenizáveis, né? Menos até que as partes combinem em sentidos diferentes. Que são as benfeitorias voluptuárias, a terceira categoria, mais de questões estéticas, né? Colocar uma escultura, por exemplo, uma piscina, uma benfeitoria voluptuária, né? Então, esse tipo de benfeitoria não é indenizável, né? A princípio não é indenizável, a menos que haja um acordo, pode existir entre as partes, tá? Mas permite que o inquilino levante essas benfeitorias, leve consigo no final, se o que ele fez não afetar, né, a estrutura e a substância do imóvel. Perfeito? Então, numa piscina, para ele levar a piscina com ele, tem que ser uma das piscinas que possam ser retiradas, nesse exemplo que eu dei, né? E ele vai ter que aterrar de novo se ele conseguir retirar a piscina. Já que se ele construir uma piscina de concreto, né, aí já não faz sentido uma piscina, né, de azulejos, né, concreto e azulejos, não faz sentido ele destruir, ele tem que deixar a princípio aquela benfeitoria voluptuária. Bom, esse para mim é um panorama, né, global. Nós temos as locações não residenciais, que são as locações comerciais. Aqui eu vou passar rapidamente com vocês, que são locações
utilizadas para estabelecimentos comerciais. E nós temos uma regra aqui, né, do que se chama de direito de renovação e da ação renovatória dessas locações. Então, tem alguns requisitos, nós temos isso vocês podem ver depois, né, no resumo, nós temos alguns requisitos em que pode surgir o direito daquele que tem um estabelecimento comercial de renovar a locação, justamente para preservar o exercício do comércio naquela região, onde ele já até fixou um ponto, né, comercial. Então, vocês vão ver que tem um contrato por escrito e prazo determinado, um prazo mínimo de contrato a renovar, né, e deve estar no mesmo ramo de atividade esse inquilino, né, locatário daquele imóvel que desenvolve uma atividade comercial há no mínimo 3 anos. Então, ele vai poder pedir, e aí fica obrigado, né, o locador, praticamente por uma ação judicial, a renovar aquele contrato de locação, se não houver o acordo anterior entre eles da renovação do contrato, que geralmente é o que acontece. Tá? Mas se não acontecer, ele tem um direito subjetivo lá a renovar conforme os requisitos do artigo 51 e seguintes, e vocês podem ver isso depois no nosso resumo. Então, esse é um panorama geral do contrato de locação né, de imóvel urbano, para que vocês tenham uma ideia aí das principais regras e consigam explorar esse material também que nós temos adicional de resumo nos nossos registros do Moodle.